A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja com todos nesta manhã. Para nós uma alegria podermos nos reunir mais uma vez e celebrar ao Senhor. Aos irmãos que estão pela internet também, sejam bem-vindos. E quero pedir que você nesse momento seja um missionário também. Compartilhe esse link com alguém que você quer que ouça a palavra de Deus. E nessa abertura, nesse momento que nós vamos começar, eu gostaria de dar alguns avisos antes de nós abrirmos a palavra para lermos um texto. É que aqui nesse lugar que nós estamos nos reunindo é o Teatro do Colégio Londrinense, gentilmente cedido pela direção, pela reitoria, e nessa parceria entre a Primeira Igreja Batista e a Unifil, Colégio Londrinense. E nós temos a alegria de podermos ingressar nesse lugar aqui e temos a reunião dos nossos irmãos. Para quem precisar, nós temos banheiro masculino e feminino dos dois lados, tá? Também água, tem um bebedouro com copo, você pode ali utilizar o copo descartável. E assim, qualquer necessidade que você tiver, temos os irmãos da introdução também. Lembrando sempre que é muito fácil você se inscrever para participar da reunião. Por que a necessidade de inscrição, não é? Nós temos um número limitado, apesar desse auditório comportar mais pessoas dentro daquela ideia do afastamento aqui, das cadeiras. Nós temos 150 lugares, mas é necessário que você entre no link, no site da igreja, quando aparece o banner do culto, aí você clica e logo aparece ali a opção de você se inscrever para o culto da manhã, ou da noite, da reunião da manhã ou da noite. E assim você coloca o seu nome, a sua idade e pronto, já está feito. Você não recebe nenhuma notificação de que está inscrito, mas fazendo isso, dando ok, você já está inscrito. E algumas pessoas têm perguntado, mas não veio o link para fazer a inscrição. Não é necessário que nós enviemos o link, você acessa o site da igreja e já pode fazê-lo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto do Salmo 73. O Salmo 73... O salmista, ele senta e avalia um pouquinho as reações, os seus olhares. Eu creio que para nós começarmos essa reunião, olharmos esse texto e pedirmos misericórdia ao Senhor. O Senhor guie os nossos pensamentos, as nossas convicções na palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Talvez, diante das aflições, diante das tribulações, alguém possa ter alguma percepção desse sentido. Mas, quando você, depois de ler em casa esse salmo e saltar lá para o versículo 25, o salmista, de fato, pensa assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé e nós terminarmos de ler esse texto juntos. O versículo 27 e 28, Deus falando e o salmista considerando. Vamos ler juntos? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Essa é uma convicção real daquele que foi chamado, que foi convocado, que foi atraído no Senhor Jesus Cristo e hoje tem uma nova vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, o privilégio de nos reunirmos aqui. Nós te agradecemos, Pai, pela boa vontade, pela gentileza dos irmãos, para ceder esse local e nós nos congregarmos aqui, continuarmos cultuando, proclamando a Tua palavra.
Obrigado também pelos recursos que têm vindo para a reforma daquele lugar lá na Avenida Paraná, que nós nos reunimos. Que seja, Pai, aquela obra também conduzida o mais rápido possível e dentro da qualidade que precisamos para nos reunir ali. Abençoa, Pai, os engenheiros, arquitetos, os operários ali, para que ocorra tudo em segurança. Nós te agradecemos por isso, Pai. E hoje aqui queremos cultuar o Teu santo nome. Dá-nos, Pai, a visão da presença da Tua glória, a verdade desse Evangelho que nos alcança com essa graça maravilhosa para que prostrados possamos Te adorar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Cremos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que já venceu por nosso inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Cremos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Tu és o Deus eterno, só Tu és o Deus eterno, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
dignas de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e honra. Levantamos nossas mãos e te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, dignas de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos agora também, enquanto cantamos mais um cântico, fazer as entregas dos dízimos e das ofertas. Sabendo isto, que foi crucificado em Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Sabendo isto, que foi crucificado em Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos.
pecado. Em Jesus, o nosso velho homem, para que o fogo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Aleluia, que coisa boa nós temos a palavra para nos apoiarmos e descansarmos nela, para que você e eu e a gente não fique com a culpa do pecado, porque quem morreu, a palavra diz, está justificado do pecado. Aleluia. Amém. Você crê nessa verdade, meu irmão? Que bom. Agora é o nosso momento de oração. Muitas vezes, do momento de oração, um rito. Agora é orar, vamos orar. E quando eu vejo Lucas narrando no capítulo 6 o seguinte: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Você já parou para se perguntar por que Jesus orou? E a expressão ali no grego é a noite toda. Ele passou a noite toda em oração. E quando amanhece, ele chama os 12. Qual é o princípio que o Senhor quer ensinar para você e para mim? De uma coisa eu sei, eu não sei orar. O Senhor nos ensina a orar por misericórdia. Orando em todo o tempo no Espírito, como diz a palavra de Deus. Você deve ter aí motivos de oração, de orações, eu também tenho. Eu quero colocar aqui diante da igreja a família do nosso irmão Claudemir, que faleceu ontem. Que o Espírito Santo de Deus esteja consolando aquela família. A Laís, a irmã da Scarlett também, que passou por uma cirurgia, está em recuperação. E o pedido que tiver no seu coração, esse é o momento de você colocar diante do trono da graça do Pai. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. E Pai, nós realmente não sabemos orar como convém. Ensina-nos, Pai, a orar. Por meio da Tua graça, da Tua misericórdia, nós queremos colocar, Pai, essas vidas, essa família enlutada, pedindo que o Teu Santo Espírito, Pai, esteja fazendo uma visitação especial a cada coração. Ele que é o Consolador, consola, Pai, essa família, para a glorificação do Seu nome. Queremos colocar a recuperação da Laís, Pai. O Senhor já operou nessa cirurgia, que o Senhor continue operando, Pai, para a glória do Teu nome. Eu quero colocar, Pai, a minha família diante do trono da Tua graça, a família de cada irmão aqui nessa manhã, dos irmãos que nos acompanham via internet, pedindo, Pai, que o Teu Santo Espírito venha revelar a
cada família, a cada um de nós, a pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Toma, Pai, o coração do pastor Eric agora, a mente dele, e usa-o, Pai, para glorificar o teu nome nessa palavra, nessa pregação. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É no nome daquele que é, que era e que há de vir, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Irmãos, peguem os seus boletins, por favor. Nós vamos abrir a palavra nesta manhã e clamar ao Senhor que Ele, pelo seu Santo Espírito, ministre a palavra. Eu creio que você não tenha saído de casa simplesmente com a ideia como você levanta e toma um copo d'água, no sentido de que você pode fazer isso aquela hora ou depois, ou não tem tanta importância determinada coisa que você possa fazer. Você, ao ser despertado pela palavra de Deus, diariamente, para abri-la e pedir ao Senhor que esta palavra seja significativa ao seu coração. Nós podemos ler um texto e aquele texto simplesmente não fazer nenhuma diferença para nós, qualquer outro texto. Mas quando a gente sabe que alguém está se preparando para um vestibular, qualquer informação que ele tem, ele precisa guardar, ele precisa ter aquilo na sua mente. Quando às vezes pegamos a palavra de Deus, a nossa displicência é o contrário dessa ação de uma pessoa que está estudando para um concurso, porque ela precisa daquela informação. E nós precisamos também, com a mesma mente, de que a palavra de Deus é a verdade, que o Santo Espírito é que fala através da palavra de Deus ao nosso coração, é algo sobrenatural. Nós precisamos nos submeter a esta revelação do Senhor. Então não é sem propósito que nós hoje abrimos a palavra de Deus. Ao contrário, é no temor e na dependência do Senhor, para que de fato, mais uma vez, mais uma oportunidade que temos de abrir a palavra, isso seja significativo para nós. Eu tenho um relógio ali na minha frente, que está até um pouquinho escuro, e eu vou ligar aqui o meu cronômetro também, para que possa ter esse tempo com a medida, para nós meditarmos na palavra. Nós vamos ler o texto e orarmos juntos mais uma vez. O texto é de Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 6. Você tem aí, os irmãos que estão pela internet, tem também o texto fácil para que possa acompanhar a leitura. Eu farei, apesar de ter no boletim a versão NVI, aqui agora nós não temos esta versão, então eu vou pegar pela ARA e você aí acompanhe, por favor, a partir do versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha,
todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, que nada há oculto aos teus olhos, que o Senhor conhece a intenção do coração de cada um, que nenhum dos nossos pensamentos estão ocultos ao Senhor. O Senhor que sonda os nossos corações, vê se há algo que desvie, Pai, da tua palavra, da tua verdade. Corrige-nos, disciplina-nos para a tua honra e glória, e sejamos filhos que andam na verdade. Guia-nos, Pai, nesse estudo da tua palavra. Revela-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o 6º e último estudo no livro de Malaquias. Para quem quiser saber um pouquinho mais como foi, você pode acessar ali no site da igreja. Você tem os estudos, a parte do texto, também tem os vídeos, e pode fazer todos os estudos, a sequência de 1 ao 6 ali. Esse livro de Malaquias é o último a ser escrito antes da vinda do Senhor Jesus. O profeta Malaquias, ele está profetizando a um povo que tinha recebido as promessas de Deus. Eles tinham o culto, eles tinham as coisas referentes à adoração a Deus, mas eles eram negligentes, eram rebeldes, eram orgulhosos, eles profundamente com um sentido de acusação para com Deus, sendo irônicos daquilo que Deus havia falado, porque simplesmente as coisas não aconteciam da maneira que eles esperavam. As coisas que Deus havia falado, as promessas de Deus, na expectativa do povo, estavam demoradas. E Deus ainda, através do profeta Elias, exorta o povo, e a seguir vem 400 anos aproximadamente de silêncio de Deus para com o povo de Israel. Até a vinda de João Batista, que vem dizendo aquele como a voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos. E aí nós sabemos do contexto que antecede a vinda do Senhor Jesus. E Malaquias, é verdade que quando nós lemos um texto, nós precisamos olhar o seu contexto, a realidade que estava acontecendo, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é atemporal. E esta palavra se aplica aos nossos corações hoje. Portanto, Deus está falando comigo e falando com você. E é bom que nós não pensemos que essa palavra é para o nosso amigo, o nosso vizinho, seja para um outro membro da igreja que não veio. Não, essa palavra de Deus é para mim e é para cada um de nós, que está ouvindo e vendo agora, e que também, em outro momento, poderá ter acesso a essa pregação. Chegamos então ao último estudo de Malaquias, já estamos no boletim. Nessa série nós vimos sobre o amor eletivo de Deus por seu povo, ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Nós vimos sobre a acusação de Deus ao sacerdócio negligente e corrupto. O desrespeito no culto a Deus, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9. A idolatria e o chamado à fidelidade no casamento e nas relações sociais, no capítulo 2, do versículo 10 a 16.
O mensageiro da nova aliança e a condenação dos ímpios, do capítulo 2, versículo 17 até o 3, capítulo 3, versículo 6. Vimos também o caráter imutável de Deus, a adoração de coração e os dízimos e ofertas. E hoje nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio e o esperado, tão esperado, juízo de Deus sobre o mundo, que é do capítulo 3, versículo 13 até o 4, 6. Amados, todos os temas abordados estão diretamente relacionados ao culto a Deus. Todos os assuntos, todos os temas aqui em Malaquias referem-se à maneira que o povo precisa se dirigir a Deus em adoração. Assim como na época de Malaquias, hoje, a grande relativização dos princípios da palavra de Deus em favor de preferências pessoais quanto à maneira de viver e adorar. Não há como fazer separação entre vida cristã e vida secular para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Se alguém pensa o contrário, ainda não compreendeu a obra da cruz de Cristo. A época em que vivemos hoje é chamada por muitos teóricos, muitos filósofos, de uma era pós-modernidade. Esse termo, ele revela que o momento histórico em que vivemos é um momento posterior ao período chamado moderno. Porém, não é apenas uma questão cronológica ou uma questão de momento histórico, mas também como que cada um de nós enxerga, entende e vive esse período, esse momento da nossa história. Entende-se por modernidade, nós estamos falando de período pós-moderno, e entende-se por modernidade a era que o desenvolvimento do conhecimento, da razão humana passou a ter como base, então, esse raciocínio lógico. Especialmente na sua dimensão da ciência moderna, a ciência se tornou o grande ator da sociedade, e tudo baseado nesse conhecimento, na capacidade do homem em transformar o seu local de vida, a sua realidade familiar. Então, essa ciência, a razão, surge a partir do século XVI e XVII, esse sentimento se integrando às esferas econômica, à esfera política, à esfera cultural, à esfera social. Então, por volta da década de 70 e 80, vários autores eles começam a afirmar que a modernidade estaria dando lugar, ou melhor, que a pós-modernidade estaria dando lugar à modernidade, quando esses grandes temas da humanidade seriam rejeitados e substituídos por algumas coisas, alguns conceitos incertos, duvidosos, muito mais voltados para um pensamento regional, localizado. Dessa maneira, a Europa começa a pensar de uma maneira diferente. Os países latinos, voltados ainda para muitas necessidades econômicas, porque está em outro estágio. Então, com isso, eu quero deixar um pano de fundo para que nós pensemos de que maneira cada região, cada localidade, cada país começa a pensar a sua própria vida. E nós vemos então uma avalanche chegando a nós hoje, vindo da Europa, chegando nos Estados Unidos e agora se aproximando de nós, que é uma rejeição completa da verdade absoluta da palavra de Deus. Isso que nós já lemos, que nós ouvimos, que igrejas fecharam e fecham cada vez mais, isso é realidade. E tem essa avalanche chegado também ao Brasil. É verdade que algumas coisas que acontecem por aqueles lugares, eles depois que acontecem e tem um efeito rebote, chegam para nós aqui também atrasado. Então começamos a ver uma série de tendências religiosas
que mudam a maneira de pensar do povo evangélico. Você entende isso? Que essas tendências do louvor, da adoração gospel, show, luzes, câmera, ação e toda aquela movimentação para que aquele momento seja um momento especial que mexa com a sua emoção. Infelizmente, o nosso povo brasileiro tem confundido a adoração com um momento específico de reunião de culto de louvor. Então, com isso eu quero dizer, amados, que nós estamos um pouco... o povo evangélico brasileiro está perdido quanto a entender que a adoração não se restringe a esse momento. O que você faz na sua empresa, o que você faz como empregado, o que você faz como pai e mãe de família, tudo isto pode ser voltado à adoração a Deus, como também tropeço, como escândalo à palavra de Deus. Na modernidade que nós vimos, a ênfase estava sobre os grandes fatos da história humana, da história universal. Na escola nós estudamos a história universal e essa história hoje está perdendo o seu valor. Hoje a ênfase está sobre o individual, o particular. O que importa é a minha vida e nem muito a vida do outro, desde que eu esteja bem. Percebe isso? Eu gostaria que você, no seu coração, avaliasse isso também. Esses valores egocêntricos que nós estamos vendo cada vez mais. Falava-se de um modo de agir universal, valores norteados por algo absoluto ou questões absolutas. Então, se uma afirmação ela era verdadeira, A é verdadeiro, e se B é o contrário de A, B não é verdade. Hoje se fala de um modo de agir baseado, então, nas concepções e normas pessoais. O que hoje é verdade para um, para outro já não é considerado verdade. Por quê? Porque há um relativismo, ou uma relativização dos conceitos que até na modernidade eram considerados como absolutos. Você entende isso? Eu quero deixar claro para você que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Independente do que você sente ou deixe de sentir, a verdade de Deus ela é absoluta. Se nós estamos debaixo da verdade da palavra de Deus, estamos seguros, mesmo que o mundo diga o contrário. Um conceito, por exemplo, que era reconhecido pela maioria das pessoas na antiguidade, que a terra era redonda, ou melhor, que a terra era plana, deixa eu confundindo aqui os termos, que a terra era redonda, depois houve aquela confusão, não, a terra é plana, e esse conceito mudou. Hoje nós entendemos que a terra é de fato redonda, ou oval, como muitos dizem, achatada, porque muitos deixaram de pensar que a terra era plana e hoje entendem que a terra é redonda. Isso não muda a realidade. Vocês entendem isso? Quando eu digo que esses bancos são de madeira, independente do tempo, esses bancos continuam sendo de madeira. Essa é uma verdade que corresponde a um fato. Se Deus criou todas as coisas, e todas as coisas subsistem pela sua palavra, Deus criou tudo, e esta é uma verdade que eu e você podemos dizer, eu creio, e não, independente se você diz que crê ou não, ela é verdade. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Havia um sentimento também de pertencimento. Nós pertencíamos a um lugar, a uma família, a uma igreja. O que nós temos visto é sutilmente e lentamente uma transição para uma ideia de que ninguém é de ninguém, eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu não pertenço a lugar nenhum, eu sou um ser global. Isso tem influenciado a nossa igreja. O pensamento pós-modernista, não admite a existência de uma verdade absoluta, mas exalta tudo que depende de um ponto de vista pessoal. Então, para poder fechar isso em nossa mente, essa ideia, o relativismo é a teoria de que a base para o julgamento sobre conhecimento, cultura, ética, difere de acordo com as pessoas, com os eventos, com as situações. Essa é uma definição de Carl Henry, está no Dicionário de Ética Cristã, um livrinho da editora Cultura Cristã. Então agora nós vemos, seguindo no texto do nosso boletim, o caráter absoluto de Deus versus a corrupção do coração humano.
O caráter imutável de Deus, ele preserva sua palavra. Mas o coração do homem, ele é completamente corrupto. A não ser que Deus troque o coração e santifique a maneira de pensar do homem, ele sempre fará tudo o que for possível para manter sua vontade em primeiro lugar. Avalie um pouquinho agora o que está à sua volta, no seu contexto social, no seu contexto de trabalho, contexto familiar. Verifique se não é isso aqui. Verifique se, de fato, o coração do homem ele é corrupto. E nós sabemos que é. Nós sabemos que é e nós temos uma alma que ainda está sendo salva, ainda está sendo santificada. E quantas vezes nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não entendo minha maneira de agir. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero está sempre. E quantas vezes eu me debato diante do Senhor, falando: Senhor, tem misericórdia, santifica a minha vida. Porque a nossa alma está sendo alvejada o dia inteiro pelo pecado que tão de perto nos assedia e pela condição da nossa natureza humana. Nós carecemos do agir da cruz diariamente em nossas vidas. Agora, aquelas pessoas que Malaquias está se referindo, no versículo 13, elas são caracterizadas por um cinismo. Esse cinismo dos maldizentes dentre o povo de Israel permaneceu até o fim do diálogo com o profeta Malaquias. E o versículo 13 diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Deus disse que as palavras do povo foram de fato duras contra ele, porém arrogantemente negaram que estavam falando contra o Altíssimo. Alguns consideram que se a adoração a Deus não resultasse eles consideravam isso, se a adoração a Deus não resultasse em prosperidade, não haveria valor algum em servi-lo. Os versículos 13 a 15 descrevem a atitude de um grupo de pessoas que basearam seu serviço a Deus numa recompensa por um bom comportamento. Então o versículo 13, 14, 15, o versículo 14 especificamente diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade é que prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa é uma ideia pagã da religião do homem. Fazer alguma coisa para agradar a um Deus déspota, mas se esse Deus não satisfizer as expectativas, ele é virado para a parede. Você já viu isso? Essa expressão de virar o Deus de costas, ela caracteriza a religião da manipulação do divino, da manipulação do sobrenatural. É a idolatria que é colocada em qualquer coisa no lugar de Deus. Dessa forma, você se lembra o que Raquel fez quando saiu da sua casa e ela roubou um ídolo do lar do seu pai. É chamado de terafim. Um ídolo do lar, ele eram pequenas imagens, ídolos que eram carregados como amuletos para cura e prosperidade. Agora, se aquele Deus não provê aquilo que eu quero, eu também deixo ele de castigo. E eles estavam querendo fazer isso com Deus. Muitas vezes, de fato, são os arrogantes e os que praticam o mal que prosperam e escapam ilesos da justiça divina, da justiça humana. Muitas vezes, nós vemos, não, isso aqui não é possível. O policial não está vendo, o juiz não está vendo. Estão passando ilesos. Agora o salmista,
Asaf, lá no Salmo 73, ele percebeu que ele estava invejando os arrogantes. Foi o texto que nós lemos hoje, na abertura da nossa reunião. E ele estava vendo a prosperidade dos perversos. E o texto diz assim, vamos ler juntos? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. A pergunta que lá no fundo muitas vezes fazemos parece com essa. O que vou ganhar se fizer tudo certinho? Se eu obedecer a Deus, se eu fizer tudo certinho, o que eu vou ganhar dele? Por que as coisas não estão indo tão bem como eu esperava? Você já se fez essa pergunta? Por que fulano vai tão bem na vida e ele nem é crente? Eu acho que eu mereço um pouquinho mais de Deus. Esse pensamento de que nós conseguimos manipular Deus e que Deus tem que fazer alguma coisa em resposta àquilo que eu faço, se chama religião pagã. E aí que eu volto àquele pensamento sobre a influência que as redes sociais, que as mídias, que ainda as novelas têm influenciado a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo já há algum tempo alguns encontros via Google Meet com o Ministério de Adoração e Culto. A aderência ela é baixíssima. Nós poderíamos pensar, poxa, cada um está na sua casa, cada um tem o seu smartphone, tem um computador, pode participar. E de fato, eu sei que nem todos podem, pessoas estão estudando à noite, via também internet, outros têm algumas reuniões, porque temos irmãos aqui que participam de 2, 3, 4 ministérios, porque falta gente para poder não só se envolver, mas dar a vida para servir ao Senhor. Nós sabemos que são sempre praticamente os mesmos que se dispõem, mas graças a Deus, e nós rogamos que o Senhor levante outros para a seara. Mas a verdade é que eu já tive caso de estando ali com os irmãos naquela reunião e outras pessoas, e uma pessoa assistindo novela enquanto estava ali conosco. Gente, a nossa realidade, ela é aquela figura da panela cozinhando a rã. E se nós não nos despertarmos, ou melhor, clamarmos para um despertar da igreja do Senhor, nós vamos ser cozidos nesta água que está esquentando cada vez mais. Então, povo de Deus, o Senhor está nos chamando a viver a verdade absoluta da sua palavra e não vivermos segundo os conceitos e manias e costumes da nossa realidade chamada de pós-modernidade. Acorda, povo de Deus. Orem uns pelos outros, oremos uns pelos outros. Quantos pastores estão desistindo do ministério pastoral pelo desânimo? Porque muitas vezes estão com os olhos fitos no resultado e não no Senhor que pode fazer todas as coisas. Mas a verdade é que muitos estão sozinhos. Nós não temos notícia na mídia da quantidade de suicídios que continuam acontecendo, inclusive no meio evangélico. Por quê? Porque os olhos estão desfocados do Senhor Jesus. Essa exortação é para mim, é para você, porque é necessário um despertamento, um avivamento da igreja de Jesus Cristo, para que nós não sejamos engodados com a realidade que está à nossa volta. Era em só refletir. O salmista, então depois, esse texto que eu falei do salmista, de Asaf, eu continuo com ele, para poder trazer para nós essa reflexão. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei aonde? No santuário de Deus. O que significa isso? A presença de Deus. Ou seja, eu deixei de olhar as outras coisas e fui para o tempo de comunhão, de oração, de leitura da palavra de Deus. Se nós não estivermos debaixo da palavra de Deus, estamos em sérios apuros. Então o salmista diz assim: eu atinei para o fim do ímpio,
Salmo 73, versículos 16 e 17. Agora eu salto para o versículo 21 e 28. Quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, eu estava ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu, Senhor? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus, Tu és a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de Ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Assim como nasce o sol, queridos, sobre maus e bons, e cai a chuva sobre justos e injustos, conforme Mateus 5,45, as tribulações e dificuldades da vida vêm sobre todos. A atitude do cristão forjado no cadinho de Deus pode até ser de entristecimento diante das dores, das dificuldades, mas nunca de dúvida quanto ao caráter de Deus. Nós temos irmãos que estão agora no hospital, outros que faleceram e as famílias estão enlutadas, sentindo a dor da separação. Mas de maneira nenhuma nós podemos dizer que Deus deixou de ter os seus olhos sobre nós. De maneira nenhuma Ele mudou a sua palavra. E não pode habitar no nosso coração nenhuma dúvida quanto ao seu caráter, porque Deus é imutável. Ele continua sendo amor, Ele continua sendo misericórdia, Ele continua sendo benigno, Ele continua sendo justo e justificador. Com efeito, o texto de Hebreus, eu coloquei aqui para nós também, não está no boletim, o texto de Hebreus 10, 36 a 39, diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança. Não sei se dá para colocar para nós, está aí o texto. Com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Glória ao Senhor. Jesus Cristo não prometeu aos seus discípulos uma vida aqui na terra sem tribulações, mas Ele disse, juntos, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, você tem aí alguém do seu lado. Eu não sou daquela mania que eu vejo em muitos lugares, dizer assim, vira para o teu irmão e diz, Deus te abençoe, vira para o teu irmão e fala assim, olha, Deus está aqui no meio de nós. Não, mas olha, quando a gente tem um amor por alguém, você pode dizer para a pessoa, você dizer em voz alta assim, querido, no mundo você está passando por tribulação, você está passando por aflição, eu também estou, mas olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, nós vencemos junto com Ele. Essa palavra é para mim e é para você. Amado, nas tribulações que hão de vir sobre nossas vidas, não esqueça, o Senhor venceu o mundo e nós somos feitos mais que vitoriosos no Senhor Jesus. Isso não é triunfalismo, isto é tomar posse da verdade da palavra de Deus, dizer assim, Senhor, eu te agradeço porque eu posso ficar aqui firme na Tua palavra e o Senhor me firma cada vez mais na Tua palavra. Os filhos, queridos, eles são disciplinados, os bastardos não. Os filhos são trazidos para mais próximo, os bastardos não. Agora 1 Coríntios 11:32, por favor, Rúbia, coloque para nós, não está no boletim, mas eu coloquei depois para que nós meditássemos na palavra também. Mas quando nós somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, se eu e você
estamos sendo julgados. Na verdade, Deus está disciplinando, Ele está nos fazendo discípulos dEle. Esta é a ideia de discipulado, é nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está nos discipulando, está nos disciplinando, e às vezes a disciplina vai doer, e na hora que dói, eu sei que a nossa tendência é começar a murmurar. Mas aí o Senhor estica um pouquinho mais essa disciplina, e aí nós vamos cedendo essa ação do Espírito Santo que é amorosa, de tal maneira que nós vamos, daqui a pouco, olhar para trás e vemos o que passou e dizermos: Senhor, glória ao Teu nome. Que bom quando nós podemos ser como aqueles nossos irmãos que diante dos açoites louvaram ao Senhor no meio da prisão. Deus separou um grupo diferente do que é comum. Deus separou um povo para si. Então, os versículos 16 a 18, Malaquias, falando com o povo, ele descreve a atitude de outro grupo do povo a quem o profeta Malaquias se dirige, dizendo que são aqueles que temem a Deus, o povo que vive no meio de uma geração pervertida e corrupta. Esses falavam uns aos outros, eles se comunicavam, sabe, não ficavam isolados nas suas casas, mas podiam ligar um para o outro, ou então enviar uma mensagem pelo WhatsApp, e dizendo um para o outro assim: olha, Deus, Ele continua aquele Deus imutável, o caráter de Deus não muda, a sua palavra não muda, o seu amor não muda para com os seus. Então, bendizer a Deus, quando as costas estão lanhadas de açoites, só pode ser fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Vejam só os nossos irmãos Paulo e Silas, que eu me referi agora há pouco. O texto de Atos, capítulo 16, versículo 23 a 25 diz: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles foram encarcerados, prendidos, ou presos os seus pés no tronco. Você imagina que se você ficar numa posição 2, 3 minutos, a gente vê que as pessoas estão sentadas, daqui a pouco dá uma mexidinha para um lado, mexidinha para o outro. Esses homens, depois de estarem com as costas lanhadas por açoites, você que já foi disciplinado com a varinha, umas 3, 4 varadas, dói, né? Agora imagine uma chicotada nas costas dada por um homem forte que queria realmente causar dor, imprimir sofrimento àquelas pessoas. Eles apanharam e eles foram ali presos. E por volta da meia-noite, então, eles começam a cantar. Imagine o testemunho dessas pessoas, desses irmãos naquele lugar. Os presos escutaram. E ali houve a operação do milagre de Deus, uma operação não só de libertação do cárcere físico, mas também dos cárceres apertados do pecado. Houve libertação. As nossas vidas são instrumentos de Deus para a libertação de outras pessoas, desde que, diante daquilo que os outros estão passando também de dificuldade e dureza, o Senhor imprima no nosso coração e faça fluir pelas nossas vozes, pelos nossos poros, o louvor e a glória do nome do Senhor. Guarde bem isso. É fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Não pode ser gerado por mim nem por você, mas é fruto da obra da cruz em nossas vidas. Deus não se esqueceu dos seus filhos, mas estabeleceu um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você é um desses. Você é um daqueles que faz parte desse grupo que o Senhor levanta um memorial escrito diante dele. Você teme ao Senhor e você lembra do caráter, do nome de Deus. O Deus Criador de tudo e de todos sabe muito bem quantos fios de cabelo há em minha cabeça, embora estejam diminuindo, mas Ele sabe. E Ele não deixa cair nem sequer um,
sem a sua permissão. Você crê nessa afirmação bíblica? Amém. O termo que vem a seguir é naquele dia que preparei, que está no versículo 17, conforme Hebreus 10, 25. É o termo usado por Deus para dizer que no juízo final ficará claro que seus filhos são o seu tesouro valiosíssimo. E continua, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. O Senhor afirmou, eles serão para mim particular tesouro. Você e eu somos particular tesouros do Senhor. Conforme afirma esse autor, Wisby, ele diz assim, para Ele nós somos preciosos. Ele comprou-nos com o seu sangue. Ele está nos polindo com provações e testes. E um dia em glória brilharemos com beleza e esplendor. Naquele dia que preparei. Esta é uma promessa que precisa ficar acalentada no nosso coração. O Senhor preparou um dia, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, como diz Romanos 8,19. Que maravilha sermos tratados com a justiça que procede de Deus, e não a justiça que procede dos homens. O nosso Deus está cuidando do seu tesouro particular, a menina dos seus olhos. Agora uma coisa é certa, o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. O texto de Isaías capítulo 2, versículo 12 diz, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. 25 vezes aparece na Bíblia a expressão dia do Senhor, referindo-se ao juízo final, ao julgamento que virá sobre toda a terra. E Malaquias tem como assunto final do seu livro a natureza do juízo de Deus. Então ele diz, no capítulo 4, versículo 1, juntos, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O profeta Sofonias faz a mesma advertência nos seguintes termos, que está no capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Será um dia de grande e profundo terror para os que não creram em Deus e na sua palavra. Para os que rejeitaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, será um dia sem volta, sem chance de mudar o juízo que virá. O próprio Jesus disse a Nicodemos que quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não depositou fé salvadora no nome do unigênito Filho de Deus. Então no versículo 19 ele diz, Jesus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Nós vemos que estas obras sofrerão o justo juízo de Deus. Aquilo que nós vemos de pessoas responsáveis, por exemplo, pela saúde, pessoas, por exemplo, responsáveis pelo trânsito, pessoas responsáveis por variadas áreas da nossa sociedade, que não executam o papel que precisam executar, não exercem a sua função com justiça, com equidade, eles responderão por suas obras diante do Senhor. Se eu e você somos responsáveis por algum grupo, por algo que nós poderíamos prover a esse grupo, especificamente aqui, eu gostaria de falar dos pastores, não só da nossa comunidade, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque se Deus nos deu uma missão
de pastorear o rebanho do Senhor, não por sorte da ganância, mas com a palavra da verdade, em amor. E se o Senhor manda que nós, com as ovelhas, usemos tanto o cajado como a vara, e nós não fizermos isso, nós estamos sendo negligentes com a missão que o Senhor nos deu, e nós prestaremos conta diante do Senhor. Você que é pai de família, você que é mãe, olhe a grande responsabilidade e o grande temor e dependência do Senhor para que façamos segundo a vontade de Deus e não sejamos negligentes, porque haverá um juízo, porque para os nascidos de novo há a linda frase de esperança. É verdade. Olha o que diz Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É verdade, os filhos de Deus eles comparecerão perante o tribunal de Cristo, justificados e purificados, mas cabe ressaltar que também será um dia de julgamento para os salvos. Segundo aos Coríntios, Paulo dizendo àquela igreja, no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Haverá uma grande alegria, e essa expressão de saltar, de sair correndo de alegria, como bezerros soltos da estrebaria, é verdade, nós vamos nos alegrar diante de Deus. Ao contrário daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, eles terão a tristeza eterna, a perdição eterna, e não haverá como mudar essa realidade. Nós, sim, poderemos celebrar aquilo que já nos foi prometido, mas também não esqueçamos que cada um de nós prestará contas diante do Senhor. Haverá um tribunal de Cristo, e tanto eu quanto você prestaremos contas diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Você acha que aquilo que nós fazemos hoje, aqui na nossa vida, Deus simplesmente ele não leva em conta? Não, a palavra diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Cada um de nós daremos conta e cada um receberemos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Não é sem importância o que, como novas criaturas, fazemos neste mundo. Segundo a graça de Deus que foi dada, Paulo diz, ele lançou o fundamento como prudente construtor. Mas ele diz que outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas ele alerta, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado, nos livrou da condenação eterna, mas cada um de nós será julgado também por tudo o que fizemos por meio do corpo. Somos plenamente justificados. Para nós é a vida eterna, mas prestaremos contas por todas as coisas. Os perversos, diz aqui no nosso texto, será como palha e cinza pisados no dia do juízo, como diz Malaquias. Por isso, Deus adverte ao povo de Israel nos 2 últimos versículos deste livro, dizendo assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
nós temos responsabilidade diante do Senhor. A maneira que cultuamos a Deus, e aqui fica claro e evidente mais uma vez, tudo o que nós fazemos, precisa ter essa lente muito clara de que nós fazemos e precisamos fazer para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. O culto e a adoração a Deus, negligenciada pelo povo de Israel, a qual Malaquias se dirige, exortando sobre todas as áreas da vida daquele povo, se aplica às nossas vidas hoje, amados. Nós não podemos negligenciar essa palavra. Esta tão grande salvação que nos foi dada por meio do Senhor Jesus, que não só é o fato pontual do novo nascimento, mas também a nossa santificação diante do Senhor. Por isso, fiquemos firmes, todos nós. O Senhor Jesus Cristo voltará para buscar os seus. Amém. O Senhor voltará. Fiquemos firmes na sua promessa, na sua palavra. Então agora, vamos ler juntos. E para encerrar essa reunião, quero pedir que você fique em pé. Nós vamos ler esse texto e vamos agradecer ao Senhor que esta palavra fique em nosso coração. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as vontades, as intenções do coração, os pensamentos do coração. E por graça e misericórdia, Senhor, aviva a tua igreja em nossos dias. Levanta, Pai, um povo que proclama o teu poder, que proclame, Pai, o evangelho, não só com os lábios, mas com as atitudes, com os pensamentos, com os gestos. Pai, o remanescente que o Malaquias está dizendo aqui, aquele povo que ele, em face de toda aquela idolatria, perversidade, eles se voltaram para o temor do Senhor. E o Senhor diz que levantou um memorial para aqueles que temem ao Senhor. Pai, firma-nos na tua palavra, pois ela é a verdade. Vivifica os lares, Pai, usa os maridos, as mulheres, as esposas, os filhos, para testemunharem desta verdade absoluta, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos por esta reunião. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas, nossos lares, essa tua igreja que se reúne aqui. Nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Queridos, vão guardados em nome do Pai. E à noite, se o Senhor assim quiser, estaremos aqui às 18h30 para mais uma reunião de proclamação do Evangelho e de adoração a Deus. Graça e paz. Os irmãos estão na internet. Um bom domingo no Senhor.